Thank you. Good evening, everyone. Boa noite, todo mundo. I hope you had a blessed weekend. Eu espero que vocês tenham tido uma semana abençoada. Thank you so much for having me here. I really appreciate it. Obrigada por me ter aqui, eu agradeço. And I extend the special thanks to Pastor Marcus Fernandez. Eu quero agradecer ao pastor Marcos Fernandes também. Before we start, I'm going to preach on spiritual warfare tonight. Antes de começar, eu também quero pregar sobre a batalha espiritual essa noite. I believe, like most Christians, Eu acredito que a maioria dos cristãos, not only are we, but our nations are under spiritual attack. não só aqui, mas em todas as nações estão sob ataque espiritual. And the Lord Jesus needs us, the church, to fight back. E Jesus precisa que nós lutamos contra isso. Let's pray. Vamos orar. Gracious Heavenly Father, Senhor gracioso, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, o Deus de Isaac, Jacó, Father to one eternal Son, o Senhor do Senhor, nosso Jesus Cristo. Lord and Savior, Jesus Christ. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Christ, it's in your holy name. Jesus, é no seu santo nome. I pray, Lord Jesus, for the message Eu oro pela essa mensagem and for the saints of God e pelos santos de Deus, to put on the armor of para God, colocar as armas espirituais, to hold the line for the Lord, para ser Senhor, pelo Senhor, to fight the good fight of faith, para lutar a boa batalha da fé, to spread the gospel of Jesus para Christ falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo, around Rio de Janeiro, em volta do Rio de Janeiro, around Sydney, Australia, na Austrália, Sydney, and around the whole wide world. e em todo o mundo. Because Lord Jesus Christ, you are coming back. Porque Jesus, você está voltando. You're coming back shortly for your Você church. está vendo em breve para a sua igreja. Holy Spirit, speak to our hearts tonight. Espírito Santo, fala com nossos corações essa noite. It's in your holy name, Jesus Christ, I pray. No seu santo nome eu oro. Amen. Amém. Amen. Amen. Before I begin, a little bit about myself. Antes de eu começar um pouco sobre mim. I was born in Melbourne, Australia, Eu nasci em Melbourne, na Austrália. and I used to be in the film industry, E eu Hollywood, costumava estar no cinema, em Hollywood, for over 10 years. por mais de 10 anos. I made over 50 film Eu fiz productions mais de 50 filmes as an actor, writer, director. como diretor e ator. I'm not a movie star. Eu não sou uma estrela de cinema, I was what you call a character actor. mas eu era um ator de características. But when I went to Hollywood Quando eu fui para Hollywood and started attending John MacArthur's church, e comecei a ir na igreja do John MacArthur, I felt the Spirit of God saying to me, eu senti o Espírito de Deus falar comigo. Jesus was saying, you cannot serve this world and me. Jesus estava dizendo, você não pode servir esse mundo e a mim. And I remember I'd always feel the prompting on my heart. E eu sempre senti esse fogo no coração. So I quit the film industry Então eu deixei o cinema and got into ministry. e comecei ao ministério. I wanted to preach today about spiritual warfare Eu quero pregar hoje sobre a batalha espiritual, because it's very, very interesting in the Old and the New Testament. porque é muito interessante no Velho e no Novo Testamento. We see this physical world, A gente vê esse mundo físico, but behind that there's a spiritual world. mas atrás desse mundo tem um mundo espiritual. We see in the book of Job, A gente vê o livro de Jó, Job chapter 1, Jó 1, verse 6 to 12. 6 até o 12. We see Satan enter into the presence of God, Nós vemos Satanás entrar na presença de Deus. and he asks to attack Job and his E family. ele pede para atacar Jó e a sua família. It's a staggering thought in scripture. É uma coisa muito interessante de ver nas escrituras. And Job was a righteous man. E Jó foi um homem íntegro. He walked with God. Ele andava com Deus. And then we see in the book of E Ezekiel, a gente vê no livro de Ezequiel where Ezekiel talks about how Satan fell down. como ele fala que o diabo ele caiu. He was this beautiful angel in heaven. Ele era esse bonito anjo nos céus. By all accounts, he's gorgeous. Para todo mundo sabe que ele era bonito. But let me tell you how cunning the devil is. Mas deixa eu te dizer como ele é, o diabo. He's in heaven with God. Ele estava no céu com Deus. We believe the way God created Satan. Nós acreditamos que o jeito que Deus criou Satanás, He made him as a beautiful instrument. ele foi feito como um instrumento bonito. And he used to lead the worship team. Ele costumava liderar o culto o líder de louvor, como louvor. And one day,
E um dia, Satan saw God ele viu Deus. and he didn't want to worship him Ele não anymore. queria glorificar a Deus mais, adorar a Deus mais. He wanted to be worshipped. Ele queria ser adorado. Now think about this. Pense nisso. Satan tricked Ele foi Satanás. 1/3 Ele corrompeu 1/3 of the dos angels anjos to leave heaven. para deixar os céus. Think about that for a moment. Pense nisso por um momento. He's a very, very cunning Ele- adversary. Ele é um adversário muito sábio. See, our nations have government securities and armies. A nossa nação tem arma, tem exércitos. America has the FBI, Homeland Security, Na América tem o FBI, que protege, CIA. CIA. Israel has Mossad and the Israeli Defense Force. Israel tem as suas forças. America has a system called the NORAD system. A América tem um sistema específico chamado NORAD. It's a defense system É um sistema de defesa to protect its people. para proteger suas pessoas, sua Within população. 2 minutes, Em 2 minutos, America can get jets in the air a América pode mandar jets no ar to potentially fight off enemies. para lutar contra os inimigos. Christians, Cristãos, we need to have a defense force ready to work. nós precisamos ter um sistema de defesa pronto. We have the armies of heaven at our disposal. Nós temos o exército de Deus para lutar por nós. And we need to have a defense system that works. E nós precisamos ter um sistema de defesa que funciona. Because the enemy we're up against Porque o inimigo que estamos contra is spiritual, é espiritual, not fleshly. não carnal. Very shortly we're going to look at Ephesians 6 and Paul identifies this enemy. A gente vai ver Efésios 6 e ver como que o inimigo trabalha. Do you know the church is an army base? Você sabia que a igreja é uma base militar? Where the saints of God come? Aonde os santos vêm aqui? Do you know this is an army Você base? sabia que aqui é um exército, uma base de exército? Where we sharpen the word of God, Que a gente está which aqui, is the sword, para molar a arma and de we Deus, que é a polish the palavra. shield of faith, E a gente coloca a barreira da salvação, that it's a spiritual safe haven for the people of God. que é uma proteção espiritual para as pessoas de Deus. Where God speaks to his saints, his soldiers. Aonde Deus fala com os seus soldados. Never forget the church is an army base Nunca se esqueça, a igreja é uma base militar for the saints of para God. os santos de Deus. How many times have you felt defeated during the week? Quantas vezes você se sentiu derrotado durante a semana? Only to come in church and feel lifted up. Até você vir na igreja e se sentir melhor. That's God's Spirit, Esse é o Espírito de Deus, lifting up the soldiers of God. levantando os seus soldados. Apostle Paul referred to us as soldiers of God, O apóstolo Paulo nos refere como soldados de Deus, saints of God. santos de Deus. See, in the Gospel of Luke, No Gospel de Lucas. and this blows my mind in the four Gospels. E ele me deixa muito impressionado. Have you ever studied how many times Jesus is dealing with demonic possession? Você já leu quantas vezes Jesus ele tá diante de demônios, possessão demoníacas? He's rebuking demons. Ele repreende os demônios. He's casting out Ele demons. tira os demônios. In Luke chapter 4, Em Lucas 4, Jesus goes out in the wilderness Jesus vai para o deserto and takes on Satan e fala com o diabo and shows him who's boss. e mostra para ele quem é o chefe. But in Luke chapter 8 verse 2, Mas em Lucas 8, 2, Jesus talked about Mary Magdalene, ele fala sobre Maria Madalena, how she was delivered from 7 demons. como ela foi liberta de 7 demônios. And the gospel frequently depicts E normalmente ele mostra os evangelhos. Jesus dealing with this spiritual world. Jesus lidando com esse tipo de espíritos. It's very striking. He's in a synagogue. É muito interessante ele na sinagoga. He's given a message. Ele falando a mensagem. And all of a sudden the demon, E do nada o diabo vem. it starts calling Jesus the Son of God. E começa a gritar Jesus como o Filho de Deus. And then he mutes the demon. E ele fala para ele se silenciar.
So many times Jesus runs into spiritual warfare. Muitas vezes Jesus ele está nessa batalha espiritual. So I'll give you the first question to ponder. Eu vou te dar eu vou fazer uma pergunta para você. If Jesus faced spiritual warfare Se Jesus ele lidou com batalhas espirituais and you're a follower of e Jesus, você é um seguidor de Jesus, do you think you'll face spiritual você warfare? acha que você também vai ter batalhas espirituais? James, the brother of Jesus, James é Tiago. in James chapter 2 verse 19, Tiago 4:19. he said, you believe that God is one. Você acredita que o Deus é um? You do well. Você faz bem. Even the demons believe Até o demônio acredita. and they tremble E eles tremem at our God. pro nosso Deus. That's the God we serve, who flung the stars into space. Esse é o Deus que servimos. Ele coloca as estrelas nos céus. And it's in the God we serve we can fight back E é porque de Deus, que nós podemos lutar de volta against these spiritual forces, contra essas forças espirituais, against our nations, contra nações, against what's going on around the world. contra aquilo que está acontecendo no mundo. We saw Charlie Kirk A gente viu Charlie Kirk be assassinated. ser assassinado. I call it the shot that was heard around the world. Eu falo que foi o tiro que machucou o mundo inteiro. And the devil meant that for evil. Ele fez isso pro mal, o diabo. But God's going to use that for his good. Mas Deus vai fazer isso para ele, pro bem. They believed that young man was going to be a future president. As pessoas acreditam que aquele homem seria o futuro presidente. He was a great godly man Ele era um homem de Deus, for young men to aspire to be like. para ser inspirado por homens menores, mais He novos. loved his wife. Ele deixou sua esposa. He had beautiful kids. Ele tinha crianças bonitas. But he was a godly man. Mas ele era um homem de Deus. And the devil knew that. E o diabo sabia disso. Because Charlie Kirk used to disciple the youth of America. Porque o Charlie ele costumava discipular os jovens da América. And unfortunately, he's with the Lord now. E, infelizmente ele está com Deus agora. But through his death, Mas através da sua morte, on Twitter, on YouTube, on the news, he spread the gospel. através do Twitter e YouTube, ele está proclamando o evangelho. He spread the gospel. So many people in America are now turning to God. Muita gente na América começou a seguir Jesus. This is the greatest harvest for the saints of God. Essa é a ótima colheita para os santos de Deus. We have a duty of care to tell the people that are lost about Jesus. Nós devemos dizer para aquelas pessoas que estão perdidas sobre Jesus. We owe it to our God to tell them about the God who set us free. Nós temos que fazer isso para Deus, para falar para essas pessoas que o Deus que nos libertou. Because end of the day, we can overcome all things through Christ Jesus, He who strengthens us. Porque no final das coisas tudo a gente pode naquele que nos fortalece. But there's such a broken, divided world at the moment. Mas vivemos num mundo dividido no momento. And that's all caused by the devil. E isso é causado pelo diabo. God said in Genesis, everything's really good. Em Gênesis, o Deus fala, tudo é muito bom. Then the snake crawled into the garden, didn't he? Até a serpente vir pro Éden. And the snake is, of course, Satan. E a serpente, é claro que é o diabo. See, in the Gospel of Matthew, chapter 12, Em Mateus 12, verse 43, 43, Jesus talks about these kind of unclean spirits he was dealing with. ele fala sobre os espíritos imundos. When the unclean spirit has gone out of a person, Quando o espírito imundo ele sai de uma pessoa, it passes through waterless places seeking rest. ele fica rodeando para encontrar um local See, para descansar. these spirits need some sort of a vessel to dwell in. Esses espíritos precisam de um corpo para morar. And then it will say, I will return back to that house, that Então eles human, falam, eu vou voltar para minha casa antiga. because it finds the house empty and E cleaned. se encontrar a casa vazia e limpa. And then this demon brings 7 more spirits. Esse demônio ele traz mais 7 espíritos. It's very interesting, that verse. É muito interessante esse verso. How many times have you tried to witness to someone, Muitas vezes você vê alguém, bring them to the Lord, traz ele para Deus. and then the devil comes in like a flood? E vem o diabo na vida dessa pessoa como um enchente. It's happened all the time for Acontece me. todo momento. See, that's what Jesus is referring to. É isso que Jesus está se referindo aqui.
that these spirits, and they're everywhere in the gospel trying to fight Jesus. E esses espíritos estão em todos os lugares na Bíblia. If you can turn with me in your Bibles to Ephesians chapter Se você 6. pode abrir as suas Bíblias em Efésios 6. Jesus talked about the spiritual war the church is up against. Ele fala sobre a guerra espiritual que a igreja está vivendo. In Mark chapter 9, Em Marcos 9, verse 29, 29, Jesus said these certain demons, Jesus fala que alguns tipos de demônios, they cannot be driven out except through praying and fasting. eles não podem ser retirados se não for por jejum e oração. Same if we want to bring revival to Brazil, which É a is the mesma Christian coisa se a nation, gente quer trazer avivamento para o Brasil or Australia, ou Austrália. us saints. Nós, santos, We got to start fasting and praying and seeking the face of nós God. temos que começar a jejuar e buscar a Deus. Just like Daniel, Como Daniel, when he was in Babylon, quando ele estava na Babilônia. he was fasting and praying Ele estava jejuando e orando for the Jewish people that were exiled, para aqueles judeus que foram para o exílio, for their sins. para os seus pecados. And the angel visited him, E o anjo visitou Daniel. and his people were set free E o seu povo foi livre before Daniel died and went back to Israel. antes de ele morrer e voltar para Israel. Part of the spiritual warfare we face is Parte da guerra espiritual que nós vemos, physical física and spiritual. e espiritual. And Jesus talked about fasting and praying, E Jesus está fasting and dizendo praying. sobre jejum e oração, jejum e oração. Most often for sermons, Com certeza, I'll try and fast. eu sempre tento fazer jejum. I hated it at the start, Eu não gostava no início, but now I actually like it. mas agora eu gosto. I feel a little bit lighter. Eu me sinto mais leve. But fasting and praying is a weapon for Christians. Mas jejum e oração é uma arma para o cristão. Because we're not relying on the flesh. Porque a gente não está confiando na nossa carne. We're relying on the Spirit. Nós estamos confiando no nosso espírito. No espírito. And praying moves mountains. E oração move montanhas. You know when we pray to the God who created the universe. Você sabia quando você ora para o Deus que criou o universo? You don't think the devil wants to pull the plug out of your prayer life? Você não acha que ele quer te parar de orar? Absolutely, he's a smart enemy. É claro que ele quer, ele é um inimigo muito inteligente. You don't think he wants to stop you coming to church? Você não acha que ele quer que você pare de vir à igreja? Through the problems of this life? Te mostrando os problemas dessa vida? Absolutely he does. Claro que ele quer. And that's why we always have to become the church. Por isso que devemos sempre vir à igreja. Go on the Bible studies, praying, Ir fasting. no EBD, fazer jejum. Because God answers prayers. Porque Jesus ele responde orações. Ephesians chapter 6 verse 11. Efésios 6:12. Apostle Paul wrote this letter Ele escreveu essa carta. about 62 AD. É 6 antes de Cristo. It's one of his last letters. É uma das suas últimas cartas. It's part of the prison epistles. E é uma dos epístolas da prisão. And Paul wrote 70% of the New Testament. E Paulo ele escreve mais de 70% do Novo Testamento. But it's very interesting in Ephesians chapter 5. É muito interessante que em Efésios 5, He's talking about family ele fala sobre família and the role of a Christian husband e o que um homem de Deus tem que fazer, and the mother and e a the mãe, e kids. as crianças. Then as he comes to Ephesians 6, E aí no 6, he talks about this spiritual world a Christian's up ele against. está falando sobre o mundo espiritual que o cristão ele enfrenta. And he talks about that we need this. We need the armor of God E on. ele fala sobre algo que nós precisamos das armaduras de Deus. We need the armor of God on as Nós Christians. precisamos das armaduras de Deus como cristãos. 2 Corinthians tells us that our weapons are not carnal. O 2 Coríntios fala que as nossas armas não They're são spiritual carnais. and they're from God. Eles são espirituais e vêm de Deus. But Ephesians chapter 6 verse 11, É Efésios 6:11. put on the whole armor of God, Revestivos de toda a armadura de Deus, that you may be able to stand para que possais estar firme against the schemes of the devil, contra todas as ciladas do adversário. the tricks and the snares of the devil. O que ele tenta fazer, os seus truques. And what Paul is saying is that we're going to be spiritually led
Christians. O que ele está dizendo é que nós devemos ser cristãos espirituais. We need to be walking with the Lord Nós precisamos andar com Deus, because He highlights porque ele mostra, through other letters através de outras cartas, that there's this spiritual component attacking Him que tem esse espírito atacando a ele and His ministry e o seu ministério. and the churches and the Christians E He's os saving. cristãos e as igrejas que ele está salvando. And the devil has schemes, E o diabo ele tem esquemas, snares, ele tem sabedoria, tricks. ele tem truques. See, we believe also Nós também acreditamos, some of these spirits, alguns desses espíritos, they actually study the way we behave. esses espíritos eles estudam a forma que a gente se comporta. And they're very, very smart and sophisticated. Eles são muito sofisticados e inteligentes. Once again, I'll put that thought towards you. Eu vou colocar de novo essa questão para você. If the devil can trick angels to leave heaven, think about that. Se o diabo ele conseguiu enganar anjos para sair dos céus, I'm sure he can trick humanity to hell. eu tenho certeza que ele engana os humanos para ir para o inferno. I'm pretty confident he can do that. Eu tenho muita confiança que ele pode fazer isso. And that's why we want to have a sound mind. Por isso que nós devemos ter uma mente sã. That's why we want to be in the Word. Por isso que devemos estar na palavra. So we're led by the Lord. Só nós somos guiados por Deus. For we do not wrestle against flesh and blood. Porque nós não lutamos contra carne e sangue. So Paul's highlighting that our neighbor isn't the issue. Ele tá dizendo, o nosso vizinho não é o problema. Our angry boss on a Monday morning isn't the issue. Nosso chefe que está com raiva não é o problema na segunda de manhã. But against the rulers and against the authorities, Mas contra as autoridades, against the cosmic powers. contra lugares celestiais. He's talking about the spiritual side of the world. Ele está falando da parte espiritual do mundo. The cosmic powers over this present darkness. Lugares celestiais. Against the spiritual forces of evil. Contra os rostos espirituais da maldade. In the heavenly Nos places. lugares celestiais. Not in heaven. Não no céu. The atmosphere. Na atmosfera. In the sky and space, that's often referred to as a No heaven. espaço, que é muitas vezes referido como céu. But Paul's saying there's this spiritual battle that we have. Mas Paulo está falando que tem essa batalha espiritual que nós temos. That we kind of can't see. Que nós não podemos ver. But Paul's saying it's there. Mas ele está dizendo, Paulo, que está How many lá. people have seen visions or dreams before? Quantas pessoas aqui têm visão e sonhos aqui? Anyone? There we go. I remember when I was a little boy. Eu lembro quando eu era criança. My father was a good man, Meu pai era um bom homem, Christian, cristão, just a solid man, um homem sólido, morally. moralmente. But he couldn't get by in life. Mas ele não conseguia progredir na vida. I would watch him. I've got two brothers. Eu olhava para ele e eu tenho 2 outros irmãos. He would work week to week, Ele trabalhava de segunda a segunda, paycheck to paycheck, check to check, pagamento, and things would just go wrong. e tudo estava dando errado. And as a young boy, I knew there's something going on E here. como criança eu sabia que tinha alguma coisa errada. A man who does right and works hard should be blessed. Um homem que trabalha duro, ele deveria ser abençoado. But even as a young boy, Mas até como criança, I knew there was more to this world than what I was seeing. eu sabia que tinha mais nesse mundo do que eu estava vendo. And the Lord showed me certain things spiritually. E Deus me mostrou algumas coisas espiritualmente. As a young boy, the things I saw. Algumas coisas que eu vi quando eu era criança. And Paul's telling us E Paulo está nos dizendo to look spiritually and not physically. para olhar espiritualmente, não fisicamente. Because there's a spiritual force Porque tem essa força espiritual in the heavenly places nos lugares celestiais. working against not just the world, Trabalhando não contra só o mundo, but against us. mas contra nós. And in all due respect, E com todo respeito, are you going to allow the devil to do that? você vai deixar o diabo fazer isso? Are you going to allow the devil to come for your kids, Você vai deixar ele ir atrás das suas for your filhas, da families, sua família, for your blessings from das suas God? bênçãos de Deus? Because God is my witness. Porque Deus é o meu testemunha. As a young boy, Como quando criança. I knew there was something going on Eu sabia que tinha alguma coisa errada in my na minha family. família. And I
promised God, Eu prometi para Deus. when I grow up as a man, Quando eu crescer, quando eu for um homem, I'll be the one that takes on that. eu vou ser aquele que destrói isso. And I'll fight the good fight of E faith. eu vou lutar a boa luta da And I'll fé. go up against the spiritual E eu entities vou contra esse espírito that are que trying to send people to hell. tá levando pessoas para o inferno. Because the God we serve is good. Porque o Deus que nós servimos é bom. The God we serve is great. O Deus que servimos é ótimo. And He has given the Christians Ele deu a nós cristãos spiritual armor to fight back. armas espirituais para lutar. And in any war, we got to use what God's given Em us. toda guerra nós precisamos usar o que temos. Beloved in Christ, Amados de Deus. would you want to be on defense or offense? Você quer estar na defesa ou no ataque? Is Brazil, the national team, better on defense or offense? O Brasil, ele é melhor na defesa ou no ataque? It's the same with the Christian. É o mesmo com os cristãos. There may be people here today that the Lord has told you to shut doors on certain people. Talvez aqui tem pessoas que Deus falou para você fechar a porta de algumas pessoas na sua vida. Shut the doors, walk away. É só para você fechar a porta e continuar caminhando. Because as Christians, new levels Porque como cristãos, novos níveis will bring new devils. vai trazer novos demônios. And unfortunately, if the Lord's trying to take you up, E infelizmente, se Deus está tentando te levantar, you got to be careful who's surrounding you. você tem que cuidar para quem está à sua volta. I evangelize to unbelievers. Eu evangelizo pessoas que não são I cristãs. love unbelievers as Eu amo humans, os não cristãos, but I hang around with Christians. mas eu só saio com cristão. Because unfortunately, we're in a spiritual world, remember Porque that. infelizmente nós estamos no mundo And espiritual a physical world. e físico. And it's easier for them to take out your light É mais fácil eles tirarem a sua luz and them to drag you in their e darkness trazer para a escuridão deles than you lead them in the light. do que você levar eles para a luz. Unless you bring them to church. Só se você trazer elas para a igreja. Remember that. We're Lembre-se light of disso. this world. Nós somos a luz do mundo. We're salt of this Nós world. somos sal do mundo. My wife's my witness. A minha esposa é a minha testemunha. Sometimes it's very hard. You run the church in Sydney. Às vezes é muito difícil. Eu tenho uma igreja em Sydney. It's very hard to catch up with people during the week. É muito difícil sair com pessoas durante a semana. I'm the only pastor at the church. Eu sou o único pastor da minha igreja. So I often say to some of our friends that want to catch up, E às vezes meus amigos querem fazer algo comigo. if they're Se unbelievers, eles são não crentes. I'll say invite them to church. Eu falo, eu convido-os para a igreja. After service, we'll do a lunch or dinner. Depois da igreja a gente faz alguma coisa, vai para o almoço. It's a good way to invite them and bring them. É uma boa maneira de trazer eles para a igreja. It's a good way to do it. É But uma boa maneira. we need to put on this armor that Paul is talking about. Nós precisamos colocar essa armadura que o Paulo está falando. It's spiritual as well. Essa espiritual também. And it's God's armor. E é a arma de Deus. Why wouldn't we want to use it? Por que a gente não vai usar? Verse 13, wherefore take unto you the whole armor of God. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. And verse 14, standing therefore, Esteis, pois, firmes, having your loins girded with the truth, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, having the breastplate of righteousness. vestida da couraça da justiça. See, Paul uses a Roman soldier O Paulo está usando um soldado romano as an illustration. como uma ilustração. And he's talking about the Roman's belt. Ele está falando sobre o cinto dos romanos. But as a Christian, Mas como cristão, he calls it the belt of truth. ele fala o cinto da verdade. And we know the truth. E nós sabemos a verdade. And the truth will set you free. E a verdade vos libertará. And the breastplate of righteousness, E a armadura da verdade having a right standing with our God, está sempre diante de Deus com a verdade. and doing right in the eyes of man and woman. E fazendo certo no olhar do homem e de A mulheres. breastplate of righteousness, of goodness and kindness and love. E sendo sempre doce, verdadeiro. And your feet shod with the preparation of the gospel of peace. E calçado os pés na preparação do evangelho da paz. That you know the good news. Que você conhece o evangelho. You know that Jesus came into this world Você sabe que Jesus veio nesse mundo
to die for you. para morrer por você. That he is crucified for your sins and my Que ele sins. foi crucificado por você e por mim, por meus pecados. And resurrected on the third day. Ele foi ressuscitado no terceiro dia. Declaring with power and authority to be the Son of God. Com poder e com glória, como Filho de Deus. He gave a fatal blow to the kingdom of darkness. Ele mostrou pro diabo. The Lord descended down into the earth. Ele foi até as profundezas da terra. Peter tells us, and rendered the darknesses. Ele foi lá The spiritual world defeated. o mundo espiritual, ele foi vencido. But you know the gospel. Mas você conhece o evangelho. And we have the shoes of E peace. nós temos os calçados da paz. We're peacemakers in Nós this world. somos pessoas de paz. Our weapons are not carnal, they're Nossas armas não são spiritual. carnais, são espirituais. And in all due respect, if you don't use them, E com todo respeito, se você não usa, it's going to be very hard to win that battle. vai ser muito difícil ganhar essa batalha. Because I promise you, as long as I live, Eu prometo, enquanto eu viver, the devil or one of his spirits o diabo ou os seus espíritos, is coming after the ele Christians. está vindo atrás da I igreja. have no doubt Eu não tenho dúvida sobre isso. people possibly could be under spiritual attack. Eu tenho certeza que pessoas aqui estão sob Yeah, ataque. I've been under spiritual attack. Eu tenho estado sob espírito If you ataque. try and do the Lord's will, Se você fizer a vontade de Deus, expect confrontation as pode Christians. esperar confronto. Above all, taking the shield of faith. Além de tudo, trazer a sandália do evangelho. Da fé, Which you should be able to quench all the fiery darts of the wicked one. com o qual podeis pagar todos os dardos inflamados do maligno. A shield of faith. O escudo da fé It's a spiritual weapon. é uma arma espiritual. I think Captain America has a shield, doesn't he? O Capitão América tem um escudo, But we got a shield of faith. mas nós temos o escudo da fé. And a faith tested can be trusted. E uma fé testada pode ser And the book of confirmada. No James livro de Tiago, talks about when our faith is tested ele fala quando a nossa fé é testada. in the fiery trials of life. Nos problemas da vida, We can trust it. nós podemos confiar. But Paul's saying the devil's firing fiery darts. Mas ele está falando que ele está mandando várias, esqueci dados. Fiery darts, weapons, fiery weapons. Armas. Some commentaries say that he's attacking the minds of people. Alguns comentaristas falam que ele está atacando a mente de pessoas. That's what the darts mean. Isso que significa essas setas. And that's why we need to have that shield of faith Por isso que devemos ter o escudo da fé, to fight off whatever the devil throws at us. para a gente lutar contra tudo que o diabo tem feito contra nós. Because we need to listen to the truth, and God's word is the truth. Nós devemos ouvir a palavra, e a palavra de Deus é a verdade. It's not a truth, Não é a verdade, it's the truth. é a verdade. And Jesus is the way and the E truth. Jesus é o caminho e a verdade. And we need this shield of faith. E nós precisamos do escudo da fé. Because the Romans had this massive shield in battle. Porque os romanos tinham esse escudo. And they used it as a defense weapon. Ele usava como defesa. If your faith has been tried and tested, Se a sua fé tem sido testada, it can be trusted. pode ser confiada. Just like a Roman shield in battle. É como o escudo na batalha. So Paul's saying that whatever these spiritual darts are, these weapons, Ele está falando que essas setas, we need to have this faith nós precisamos ter fé to protect us. para proteger a gente. Life can sometimes be hard, A can't it? vida pode ser difícil às vezes. We don't have all the questions. Nós não temos todas as perguntas. Sometimes it's like a roller coaster. Parece que é uma Then you're going down and up and down and up. parece uma roda gigante. And things happen. E as coisas acontecem. Sometimes out of our hands, we don't know Às why. vezes está fora das nossas mãos, a gente não tem controle. Like, for example, the Charlie Kirk situation. Como o Charlie Kirk, situação dele. No one expected that. Ninguém esperava isso. All the challenges you will face in your life Todos os desafios que você tá tendo agora na sua vida. and my life. E na minha vida, I have this saying I say to myself. eu tenho algo que eu sempre falo para mim mesmo. I always say, keep
the faith. Eu sempre falo, mantenha a fé. Keep the faith. Mantenha a fé. Trust God. Confie em Deus. He is faithful. Ele é fiel. And I've said that for over a E decade. eu falo isso por mais de 10 anos. When I buried my father, Quando eu enterrei meu pai, my mother, minha mãe, my o dog, meu cachorro, issues in life, problemas da vida. I always say, Michael, Eu sempre falei, Michael, just keep the faith. continue crendo, mantenha a fé. And I give that to you as E eu well. falo isso para você. We're not meant to work everything out in this world. A gente não consegue arrumar tudo que tem nesse mundo. That's God's job. Esse é o trabalho de Deus. Our job is to trust Him. O nosso trabalho é confiar nele. And that's part of faith. E isso é parte da fé. Trusting God. Confiar em Deus. Despite what happens in this world. E não importa o que acontece nesse mundo. Because we're people of the faith. Porque nós somos pessoas de fé. Taking the helmet of salvation. Colocando o capacete da salvação. Paul uses the illustration of a Roman helmet coming on his head. Paulo está falando sobre essas armaduras. If you know anything about the history of the Roman army, Se você souber a história do exército de Roma, they were tough. eles eram muito duros. They were battle ready. Eles estavam prontos para a batalha. And they would wear this massive helmet Eles colocavam esse capacete gigante to protect their head para proteger as suas cabeças from the enemy's attacks. contra os inimigos, contra o ataque dos inimigos. Paul refers to it as a helmet of salvation. Ele refere como o capacete da salvação. What does Jesus' name mean in Hebrew? Como que é o nome de Jesus em hebreu? Salvation. Salvação. That we put on the helmet of Que a salvation. gente coloca o capacete da salvação. That we know with a sound mind Que nós temos uma mente sã. that God hasn't given us a spirit Que of Deus não fear, deu a nós o espírito do medo, but power, love, and a sound mind. mas uma mente sã. That we know the truth of the Que gospel. sabe da verdade do evangelho. That Jesus came into this world to Que Jesus- save sinners like me and Que you. Jesus veio nesse mundo para salvar pecadores como eu e você. He died the death for me and you. Ele morreu por mim e por você. Our God was resurrected on the third E day. Deus foi ressuscitado no terceiro dia. We know the truth and we wear it as a helmet of Nós sabemos da salvation verdade, nós usamos o capacete da salvação in our mind. na nossa mente. Salvation, the helmet of salvation. Capacete da salvação. Look at verse 17. Olhe para o verso 17. It's great to have defense, É muito bom ter defesa, but we need to have offense as mas well. nós precisamos ter ataque as well. And the sword of the Spirit, which is the word of God. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Every book in the whole wide world, Todo livro no mundo it's a dead book. é um livro morto. What I mean, it doesn't talk to O you. que eu falo aqui não fala com você. The word of God is sharper than a two-edged A sword. palavra de Deus é mais penetrante que a espada de dois It gumes. speaks to our hearts and through our E minds. fala com o nosso coração, com But a this nossa mente. is a spiritual weapon. Mas esse é uma arma espiritual. This is the sword Essa é a espada. the Lord has given A us. espada que Deus nos deu. Man shall not live by bread alone, Jesus said, A palavra de Deus fala que homem não deve viver but só every word that comes out of the mouth of the living o homem God. não tem de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. We need to know the word of Nós God, precisamos saber a palavra de Deus. not the word of this world. Não as palavras desse mundo. We need to know the Nós scriptures precisamos saber das escrituras. and use them as a bulletproof vest, the E usar scriptures. também como uma proteção. Because the sword we have is the word of God and spiritual. E porque a arma que nós temos, a espada, é a palavra. Faith comes from hearing the word of E a God. fé vem do ouvir a palavra de Deus. Remember in Isaiah, Lembra em Isaías. Isaiah was taken up to heaven. Isaías ele foi levado aos céus. He saw God enthroned in his glory. Ele viu Deus na sua glória. And his glory filled all of heaven. E a sua glória ele encheu todo o céu. But you know what? God's enthroned in his holy word. Mas Deus está entronado na sua glória. That's why we call it the Holy Por Bible. isso que nós chamamos da Bíblia Sagrada. Peter tells us Pedro nos diz: men's hands were moved by the Spirit of God as they wrote.
As mãos dos homens foram guiadas pelo Espírito do Senhor. Whenever you're having a rough day or a rough week, Quando você tiver uma semana difícil, you need the spiritual word. você precisa da palavra espiritual. You need the word of God. Você precisa da palavra de Deus. You need the word of God. You need it. I need it. Você precisa, We eu need it. preciso. We need it. Nós precisamos. I know we live in a crazy world. Eu sei que nós vivemos num mundo muito louco. This is true. Isso é verdade. After I quit Hollywood, I used to love films. Depois que eu saí do cinema, eu costumava amar os filmes. Acting, writing. I used to love Eu it. amava atuar, escrever, Directing. dirigir. I could spend hours watching movies. Eu poderia passar horas vendo filmes. And when I left the film industry to get into ministry, Quando eu saí do cinema para entrar no ministério, I thought I'd miss it. eu achava que sentia falta. And this is the God we serve. E esse é o Deus que servimos. I don't miss a thing about it. Eu não sinto falta de nada. And that's about the word of God. It renews our É mind. isso que eu falo sobre a palavra de Deus, ele renova a nossa mente. If you're going through anxiety or depression, you need to renew your Se mind. você está passando por ansiedade e depressão, você precisa de Deus, renovar God's sua mente. word, it changes everything. A palavra de Deus, ele muda tudo. To how I used to be and think, to wanna, Da pessoa que eu costumava ser para a pessoa to how I wanna be now as a child of God. que quer ser uma criança de Deus, o filho de Deus. Renew the mind, Paul said. Renovação de mente, Paulo diz. Let the same mind be in Christ Jesus. Deixa a mente estar em Jesus. And be inside you and I. Está dentro de você e de mim. Praying always. Orando sempre. See, praying is a weapon. Tá vendo? Oração é uma arma. My wife Minha esposa, and Renata, I think she's looking é after my daughter. Renata, que está olhando a nossa filha. They're prayer warriors. Elas são oradoras que oram. They could pray underwater. Eles poderiam orar por They muito just tempo. pray for hours. Eles oram por muitas horas. And I have to give credit to Eu Angelita. tenho que dar esse crédito para a Angelita. Renata's a deaconess at my church in A Sydney. Renata é uma diaconisa na minha igreja em Sydney. And she's so good. E ela é tão boa. And she's always praying Ela está sempre orando with her sister. com a sua irmã. And it's so beautiful. E é tão bonito. It's so beautiful. É tão bonito. And if you're struggling E se você está falhando, as a Christian, se você tem problemas como get cristão, the prayer warriors to pray on you. peça para as pessoas que oram orar por Come see one of the você. pastors. Get them to pray on Peça que you. os pastores orem por você. You know, the good thing about the saints of God, we're not alone. O bom de santos de Deus é que nós não estamos sozinhos. Remember when Moses fought the Amalekites? Lembra como Moisés ele lutou contra os Amalequitas? This is Moses, Esse é Moisés. who God called up to Mount Sinai. Aquele que Deus chamou para o Monte Sinai. But he just couldn't win the battle. Mas ele não conseguia ganhar a luta. His arms were getting tired. As suas armas estavam ficando enfraquecendo. And Joshua Josué. and his friends, they lifted up Moses' E holy o hands. seu amigo, ele ajudou Moisés a segurar as mãos de Moisés. Sometimes that's what the saints of God need to do. Às vezes é isso que os santos precisam fazer. They need to lift up the brothers' Eles hands, precisam ajudar o seu irmão a levantar a mão. the sisters' As suas hands, irmãs. and let them know I'm praying for E you. deixa eles saberem que você está orando por praying eles. for Eu you. estou orando por você. I know what you're going through. Eu sei o que você está The Lord passando. spoke to me. Deus falou comigo. We're not people of this Nós world. não somos pessoas desse mundo. We're commanded to love each other Nós somos comandados a amar uns aos outros. as Christ loved us. A como Deus nos amou. John 17, the high priestly prayer. João 17. Jesus prays for the whole church Jesus ele ora para a igreja toda. throughout all Para generations. todas as gerações. Talk about a prayer warrior. Pense sobre isso. But if you're struggling, see one of the brothers and sisters in Se Christ você tem falhado, procura algum irmão and go pray for me. e fale, ore por mim. Pray for me. Ore por mim. Or pray for them if you know. Ore por ele se você conhece. Praying moves mountains. A oração move montanhas. Do you have 5G in Brazil? Vocês têm 5G no Brasil? Sim. Christians, we have 7G. Como cristãos temos 7G. And it's free. E é de graça. 7G. 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 God, our Father who art in heaven.
7G. Holy be thy name. Bang. Straight up to heaven. Direto para os céus quando a gente ora. But God is telling the saints, I believe, E Deus está falando para os santos nessa noite, in this generation, nessa geração, to put on the armor of para God colocar as again, armaduras de Deus, to fight the good fight of faith, para lutar contra as ciladas, to hold the line, para ficar diante da guerra, because Jesus is coming back. porque Jesus está voltando. And I'm speaking to the younger people Eu estou now. falando de pessoas novas aqui. The older people in the church As pessoas mais velhas na igreja, can't hold the line forever. eles não podem ficar na frente para sempre. They need you to step up Eles precisam que você venha à frente and fight with them. e lute com eles. Fight for the church of Jesus. Lute pela igreja de Jesus. Fight for the name of Lute Jesus. pelo nome de Jesus. Fight for your brothers and sisters Luta in pelos Christ. seus irmãos e irmãs em Fight for the Cristo. unsaved loved ones. Lute pelas pessoas que não são salvas. Fight for them. I'm just going to close shortly Ore por here. eles, lute com eles. Eu vou fechar In Revelation chapter 19, em Revelações 19, verse 11. 11. When Jesus comes back, Quando Jesus voltar, he brings the saints with ele them. traz os santos com ele. And this is the description E essa é a descrição of the God we serve. do Deus que nós servimos. Verse 11, and I saw heaven open, E eu vi os céus abertos. and behold, a white horse. E este é o cavalo branco. And he that sat on him was called Faithful and Truthful. E o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro. And in righteousness he does make war. E a julga e peleja com justiça. His eyes were flames of fire. O seu olho é como de fogo. On Jesus' heads were many crowns. E na sua cabeça tem muitas coroas. And he has a name written that no one knows. Ele tem um nome que ninguém sabe. And his gown is dripped in blood. E a sua gown está com Because the sangue. Lord defeated all our enemies. Porque Deus ele defendeu todos os inimigos. And Jesus is coming back with the armies, E Jesus está vindo de novo com a sua exército. which are us, the saints. Que somos nós, os santos. We're going to come back with the Lord one day. Nós veremos com Deus novamente. On the clouds of heaven, Nos céus. as he sets up his kingdom Que ele vai montar o seu reinado aqui. forevermore. O reinado para sempre. And I'll close with this. E eu vou fechar com isso. Put on the armor of God again for the Lord. Coloca armaduras espirituais de Put on Deus. the armor of God again Coloca for as the Lord. armaduras de Deus. Hold the line. Fique na frente Amen. da batalha. Hallelujah. Amém. Let's pray. Vamos orar. Gracious Heavenly Father, Senhor, meu Deus, meu Pai. the God who flung the stars in the O Deus que space, colocou as estrelas no céu. the God who is coming for his church soon. O Deus que está vindo para a sua igreja em breve. We need to fight the fight of faith. Nós precisamos lutar, Jesus. We need to preach the gospel Nós of precisamos Jesus falar o evangelho de Jesus. despite the cost, Ainda que não importa o que aconteça. and fight for the King who's blessed forever. E lutar pelo Deus que é abençoado para sempre. Jesus Christ, let us remember, Jesus Cristo, deixa-nos lembrar. we have spiritual weapons. Nós temos armas espirituais. It's in your holy, holy name, Em o seu santo, santo nome. I pray. Eu oro. And the saints said, E os santos falam? Amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Eu vou pedir aos irmãos que se levante nesse momento. E embora o pastor já declarou, fez a oração aqui, e a palavra dele foi muito pertinente para a nossa campanha, né? Que nós estamos fazendo, que fala sobre batalha espiritual. Então você que está nessa campanha das quintas-feiras, e você que ainda também não está, eu ia pedir você que viesse aqui na frente, para você que está em batalha espiritual e que o Espírito, ele falou, ele comunicou ao seu coração, na sua alma, desta palavra, porque se você ainda não está, eu só tenho uma coisa para poder te falar. Se não está, aguarda só um pouquinho que daqui a pouco você vai estar, porque essa é a vida do crente. É batalhas atrás de batalhas e vencendo, e em nome de Jesus prosseguindo. Então eu vou pedir para que você venha
aqui na frente, que nós ainda vamos estar orando e orando já para terminar por este momento, para você que está em batalha espiritual. E eu digo, se você ainda não está, aguarda só um pouquinho, que daqui a pouquinho ela vai chegar. E o bom, quando nós estamos em batalha espiritual, que a vitória é certa em nossas vidas. Porque Paulo nos diz que não vai sobrevir sobre as nossas vidas provações ou batalhas espirituais, além daquilo que você e que eu, além daquilo que possa suportar, porque juntamente com essa batalha que você está passando, também vem a porta de escape. E o escape, quando ele vem, é através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E quando a nossa fé está firmada, enraigada no Senhor Jesus Cristo, a tua vitória é certa. Irmãos, a tua vitória é certa. Lá fora, pastor Marcos ainda falava, eu estou até parafraseando ele aqui, que ele falou hoje pela manhã a respeito de alguns clubes, né? Alguns times que nós temos no Rio de Janeiro, que às vezes pessoas não vêm à igreja, infelizmente, para poder ficar assistindo. E lá fora, para aqueles que moram muito próximo do Maracanã e ouvem aquele histerio, e não sabendo ainda o seu time do coração, se assim nós podemos dizer, que vai ganhar. Olha só, eles estão ali torcendo incessantemente, não sabendo que vai ganhar. Aqui, para todos nós, a vitória já é certa. A vitória já é certa, no nome do Cordeiro. A tua vitória, daquilo que você está buscando, daquilo que você está clamando, daquilo que você tem colocado diante dele, já é certa. Já é certo. E a nossa oração aqui agora vai ser em agradecimento pela tua vitória que já está certa no sangue do Cordeiro. Levante suas mãos aí, pense naquela batalha que você está passando, pense naquele irmão, naquela pessoa que você está intercedendo pela salvação, pela cura da alma ou cura do seu físico, não sei. Mas só você sabe o quanto você tem aí clamado, o quanto você tem aí colocado diante de Deus. Senhor, alcança, Senhor, faz, Senhor, opera. Creia que a vitória já está certa. Senhor, nós queremos te agradecer. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque a vitória do teu povo é certa, Senhor. Porque foi, Jesus, tu falaste que no mundo haveríamos de ter, Senhor, aflições. Não aflição, mas no plural, aflições. E nós entendemos, Senhor, que em momentos, que em ciclos diferentes, haveria de chegar momentos de termos aflições. Mas também tu dizes na tua palavra para termos bom ânimo. Para termos bom ânimo que tu venceste o mundo. E é uma forma de dizeres para nós que nós também haveremos de vencer a cada aflições que passamos, a cada problema, a cada luta, a cada dificuldade. Deus, e é no teu nome, Senhor, que principados, Senhor, Deus, que principados, que potestades, Senhor, que hostes malignas nas regiões celestiais, que caiam por terra em nome de Jesus, Senhor. Assim como foi com Daniel do teu povo, Senhor, que tem orado, que tem buscado, Senhor. Eu creio que tu já liberaste a resposta. Eu creio que tu já liberaste a vitória para o teu filho e para a tua filha, Senhor. Deus, e que cada um possa já estar cantando o hino da vitória neste local, porque tu és o Deus fiel e justo. Tu és o Deus fiel e justo. Deus, em nome de Jesus, levante o abatido, Senhor. Deus, dá força, Senhor, para aquela que está fraco, Senhor, precisando, ó Deus, receber um renovo do teu Santo Espírito, Senhor. E este é o local que o teu filho e a tua filha está se derramando, Senhor, é no teu altar, é no teu altar. Deus, em nome de Jesus, Senhor, ouve o clamor da tua igreja.
porque a tua igreja, Senhor, crê. Cresci, Senhor, que o teu Espírito que habita, Senhor, em cada um deles, em cada um de nós, Senhor, neste momento está gemendo, está clamando com gemidos inexprimíveis, Senhor, diante de ti pela sua causa. E eu creio, Senhor, eu creio na vitória de cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Eu vou pedir louvor que levante, nós vamos terminar. Louvor.